Olá, queridos, boa noite. Que bom que estamos aqui mais uma vez para junto estudarmos mais um pouquinho a palavra do Senhor, falarmos com o nosso Deus, colocarmos diante dele também as nossas necessidades, nossas lutas, nossos desafios. Eu quero antes convidar você a orar, a colocar diante do Senhor, aquilo que tem trago tristeza ao seu coração, aquilo que talvez tem trago dores, tem trago medos, aflições. A palavra do Senhor nos orienta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas ele nos fará. Então eu quero convidar você a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a colocar a sua vida diante do Senhor, nas mãos do Senhor, pedir que ele cumpra na sua vida aquilo que ele tem a cumprir. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua boa vontade para com nossas vidas, te agradecer, Senhor, pelo cuidado e misericórdia para conosco, Pai. Quantas vezes, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, tantas vezes nós não reconhecemos, tantas vezes nós somos ingratos. Nós queremos te louvar nesta noite, Deus, pela grandeza do Senhor, um Deus tão grande, tão santo, se preocupa com pessoas como nós, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado porque o Senhor enviou teu Filho amado para morrer na cruz pelos nossos pecados. Pai, nós sabemos que o Senhor Jesus é a nossa única esperança, a única esperança, Deus, de salvação, a única esperança, Deus, de poder voltar para estar junto com o Senhor o dia que partimos desta vida. O Senhor Jesus é a única esperança, Pai, para a nossa nação, para uma nação que tem sofrido, tem padecido com tantas coisas. O Senhor Jesus é a única esperança para o mundo, Pai, para um mundo sofrido, para um mundo que tantas vezes vive em trevas. Pai, nesta noite nós queremos colocar em Tuas mãos a nossa vida, a vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Colocar, Pai, diante do Senhor a nossa vida e pedir que o Senhor cumpra em nós o Teu querer. Que o Senhor tire de nós, Pai, aquilo que não agrada ao Senhor. Que o Senhor tire de nós, ó Pai, aquilo que tantas vezes tem entristecido o coração do Senhor. E nos dê sabedoria, Deus. Nos dê discernimento, nos dê orientação, para que tudo quanto fizermos, ó Deus, seja de forma agradável aos olhos do Senhor. Colocamos diante do Senhor, Pai, os enfermos. Visite cada um, Deus, derrame cura, traga cura, Deus, traga salvação. Rogamos pelos enlutados, Deus, traz consolo e conforto aos corações, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor sare a nossa nação, Deus. Pedimos pelo fim desta pandemia, graças ao Senhor, tem diminuído tantos, Pai, mas ainda há tantas mortes, ainda há tantos casos, e nós clamamos que o Senhor cuide de nós, Pai. Obrigado, fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra. É no nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, se você tiver, se não, acompanhe a leitura aí comigo, no Evangelho de Lucas, dando continuidade ao nosso texto, Evangelho de Lucas, capítulo 9. Hoje nós iremos ler do versículo 57 ao 62. Se acaso der alguma travadinha na imagem, para mim aqui já travou 2 vezes, porque da internet, Então não se preocupe, se caso cair a internet, a gente volta e dá continuidade de onde estiver, mas espero no Senhor que não. Evangelho de Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62, e nós vamos ver que Jesus aqui vai dizer algumas palavras para aqueles que querem seguir, até algumas palavras duras, mas que serve para nós hoje. É um convite àqueles, ou uma advertência àqueles que dizem que querem seguir Jesus, mas não querem também abrir mão de tantas outras coisas. Diz assim a palavra do Senhor: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu:
as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Então nós vimos aqui três personagens, né, narrando Jesus falando com três pessoas, três possíveis seguidores, né? Primeira coisa que nós precisamos de entender é que seguir Jesus é um privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. Seguir Jesus, né, é algo que vai pedir de nós, né? Nós já lemos aqui algumas quintas-feiras, né, que Jesus disse que aquele que quer vir após ele, aquele que queria segui-lo, deveria negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz a cada dia e seguir. Então, seguir a Jesus requer abrir mão de algumas coisas, abrir mão do nosso eu, abrir mão da nossa própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Mas seguir Jesus é um privilégio. Poder ser chamado de servos do Senhor é um privilégio. Não é por merecimento nosso, mas é pela graça e misericórdia do Senhor. E aqui então, versículos 57 e 58, fala sobre o primeiro personagem, que diz que quando Jesus andava pelo caminho, veio alguém, não sabemos se é um dos escribas, um fariseu, um dos religiosos, alguém que já estava seguindo Jesus, isso é certo, e diz para ele que eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus responde dizendo que não tem bens ou facilidades a oferecer. Essa é o mais próximo do que nós encontramos nessa passagem, quando Jesus diz que as raposas têm suas tocas, né, seus lugares de habitação, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, né, o Filho do Homem aqui é o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ou seja, o Filho do Homem não tinha parte nessa terra, ou não teria sossego na sua própria terra, vamos dizer assim, não seria acolhido na sua própria terra. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. Então Jesus está dizendo aqui que é como se ele estivesse dizendo que aquele homem, que ele deveria calcular bem antes de segui-lo. Senhor, né, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí ele usa aqui, né, o exemplo da raposa e dos pássaros, que tem onde descansar, onde repousar, e ele disse que ele não tinha lugar para repousar. Não é que ele não está aqui dizendo que ele não tinha lugar para dormir, lugar para descansar, mas ele não teria um lugar fixo, vamos dizer assim. Na moral da história, vamos dizer que Jesus está dizendo para aquele seguidor: você quer me seguir, você disse que quer me seguir, então pare e calcule bem, né, antes de me seguir. Porque não será fácil me seguir, não será fácil caminhar comigo, porque aqueles que caminharem comigo passarão por dificuldades, enfrentarão lutas, né, terão que perseverar, terão que lutar, né, até o fim. E aí então o Senhor Jesus diz, o Filho do Homem não tem, né, facilidades a oferecer. Porque muitas pessoas, amados, procuravam Jesus ou queriam seguir Jesus porque viam em Jesus uma boa oportunidade de negócio. Muitos viam em Jesus a oportunidade de ser saciado. Jesus multiplicou pães, multiplicou peixes, Jesus curava, fazia vários, né, milagres.
E talvez muitas dessas pessoas, e nós precisamos de entender que o Senhor Jesus conhecia o coração de cada um. Quando nós olhamos para o texto, né, ao nosso modo de ver com nossos olhos, parece que Jesus está sendo duro com as respostas. Na verdade, ele está sendo duro, mas na verdade Jesus conhecia a intenção que cada um trazia no coração. E por esse motivo ele responde dessa forma. Então, o primeiro personagem, Jesus diz que ele deveria parar, deveria calcular, né, antes de segui-lo. E aí o texto segue mais um pouquinho, versículo 59 e 60. Diz que outro homem, né, outro dos seguidores, outro que estava ali na multidão por onde Jesus passava, disse, né, a outros disse Jesus, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe ir primeiro sepultar o meu pai. Parece um pedido assim, né, relevante, né? Deixa primeiro eu ir sepultar meu pai. E aí Jesus dá uma resposta que aos nossos olhos, né, aparentemente é uma resposta muito dura. Porque Jesus diz o seguinte no versículo 60. Deixe que os mortos sepulte os próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Queridos, provavelmente esse homem, né, o pai desse homem não estava morto. Talvez estaria doente, mas muitos vão dizer que nem doente ele estaria. O que esse homem está dizendo é o seguinte, Senhor, né, quando o meu pai morrer, eu vou seguir, eu seguirei você. E Jesus diz para ele, ó, o reino de Deus é de imediato. O reino de Deus tem pressa. E aí Jesus diz aqui algo, né, que a gente precisa de pensar com mais carinho. Deixe que os mortos sepulte os seus mortos. Do que Jesus está dizendo quando ele diz para aquele homem, deixe os mortos, que os mortos sepulte os seus mortos. Aqui Jesus está falando de vida espiritual. Jesus está dizendo que teria muitas pessoas, muitos outros que poderiam sepultar aquelas pessoas que não queriam segui-lo, aquelas pessoas que não davam atenção à palavra dele. Ele chama de mortos, mortos espirituais. As pessoas que não deram ou não dão até hoje atenção para a palavra do Senhor são chamados de mortos espirituais. Então Jesus está dizendo, ó, não se preocupe com seus pais. Não é que Jesus não está valorizando a família. Pelo contrário, Jesus sempre valorizou a família. A própria família dele, ele sempre valorizou. Mas o reino de Deus é em primeiro lugar. Portanto, que ele colocou a vida dele a serviço do reino de Deus. Ele não colocou privilégios para ele. Ele se colocou, né, como o reino de Deus como prioridade. E ele está dizendo aqui, deixe, né, seu pai, sabe-se lá quantos anos seu pai ainda vai viver para depois você vir me seguir. Amados, uma das coisas que nós precisamos de entender aqui é a questão de aproveitar a oportunidade. Às vezes você está tendo uma oportunidade e está desperdiçando. Às vezes Jesus está dando uma oportunidade para você segui-lo, para você servi-lo, e você tem jogado a oportunidade fora. Talvez o Senhor tenha nos dado a oportunidade para anunciar o reino dele, e nós temos jogado a oportunidade fora. E nós sabemos que os dias são curtos, são passageiros, já falamos isso, por mais que uma pessoa viva 100 anos, 100 e poucos anos, ainda é pouco comparado com a eternidade. Então o que o Senhor Jesus está dizendo para esse homem aqui, por isso que eu disse aos nossos ouvidos, né, soa como uma palavra dura. Imagina alguém dizer, não, deixa eu sepultar meu pai, depois eu vou te seguir. E aí Jesus diz, ó, deixa que os mortos cuidem dos mortos. Ou seja, tem pessoas que não estão interessadas no reino de Deus. Tem pessoas que não têm o reino de Deus como prioridade. Deixe que eles cuidem dos seus pais. Deixe que ele cuide. Ou quando chegar o tempo de sepultar o seu pai, você volta e sepulta o seu pai.
Mas hoje a prioridade é o reino de Deus. Você vá e anuncie ou proclame o reino de Deus. Queridos, nós precisamos de entender que seguir Jesus, como eu disse no início, servir a Deus, como tanto nós gostamos de falar, tantas vezes nós queremos, é um chamado difícil, porque nós precisamos de abrir mão de tantas coisas. Às vezes nós precisamos de abrir mão, do nosso trabalho, às vezes nós precisamos de abrir mão da nossa família, de deixar de estar junto da nossa família, de morar longe da família, de morar longe dos seus amigos, de ir para um lugar onde você nunca foi, que você não conhece, conviver com pessoas que você não conhece. Às vezes você vai precisar de abrir mão de algo que você gosta muito, talvez naquele horário de um programa de TV que você gosta, ou se você for igual eu que gosta de futebol, na hora do jogo de futebol, você tem que desligar a TV e sair para servir o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Servir o reino de Deus é prioridade. Ele disse isso pro primeiro, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, não veio para trazer vida mansa, para trazer vida boa. E ele disse para o segundo que a prioridade aqui é servir o reino de Deus, é anunciar o reino de Deus, até que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. Então a palavra, por mais dura que seja, nós precisamos de entender que o Senhor Jesus conhecia o mais íntimo de cada um, sabia qual a história que estava por trás de cada personagem, assim como Ele conhece a minha intenção, a minha vida, assim como Ele conhece as suas intenções e a sua vida. Amados, as nossas desculpas não servem para o Senhor. As nossas desculpas servem para nós, servem para o outro. Eu posso dar desculpa para outros, que eu não posso fazer isso, eu não vou fazer aquilo, por isso ou por aquilo. Muitos até usam mentira como desculpa, mas para o Senhor não serve. O Senhor Jesus deixa claro aqui, você vai e anuncia o reino de Deus. Então, amados, prioridade é falar de Jesus para as pessoas, prioridade é viver uma vida que agrada ao Senhor. É fácil? Não é. Não estou aqui dizendo que é fácil, não estou dizendo que é tranquilo, mas estou dizendo que vale a pena, porque servir a Deus, crer em Jesus como nossa única esperança, como nosso único e suficiente Salvador, nos garante o direito de morar no céu o dia que nós partimos desta vida. Mas dando sequência aqui, versículos 61 e 62, entra o terceiro personagem. Então, o primeiro personagem, Jesus fala sobre a não tranquilidade, o não comodismo de servi-lo. O segundo aqui, Jesus fala da prioridade que é o reino de Deus, de abrir mão das coisas desse tempo, mesmo que sejam coisas valiosas para nós, valiosas para o próprio Deus, mas o reino de Deus é prioridade. E agora o Senhor Jesus vai dizendo, 61, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Mais uma vez aqui nós vemos alguém colocando a família como entre o reino de Deus, a prioridade que é o reino de Deus. E aí Jesus diz o seguinte, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto ou é digno para o reino de Deus. Jesus responde que aquele que quer segui-lo, assim como ele já tinha falado para os dois anteriores, que não pode olhar para trás. As coisas do passado são coisas do passado. O reino de Deus é feito do presente, é hoje, não o ontem. E aí ele usa uma comparação aqui, possivelmente, de alguém que conhecia o que é arado. Quem morou na roça, quem já trabalhou na roça e no campo, sabe o que é. E Jesus diz, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Jesus está dizendo basicamente o seguinte, aquele que está segurando um arado, para
arar a terra, cortar em linha reta, ele tem que olhar para frente. Porque se ele olhar para trás, ele perde o trilho. Se ele olhar para trás, ele perde, né, a direção que ele está indo. Né, o arado, hoje, praticamente não é usado mais, né, tudo é feito na máquina. Mas na minha época, era puxado, né, por um boi, por um cavalo ou por um par de bois, né? E aí ele tem uma lâmina e o animal vai puxando e você vai cortando, né, arando a terra. Então você precisa de estar com os olhos atentos, estar fixo naquilo que você está fazendo para você não desviar, não perder tempo, né? Porque se você perder a linha, você teria que voltar atrás e iniciar, né, de onde você errou. Basicamente é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Aquele que está com a mão no arado não pode olhar por cima do ombro, não pode olhar para trás, porque se olhar, perde o foco. E se perder o foco, não faz o seu trabalho direito. É a mesma coisa que ele está dizendo aqui, ó, aquele que olha para trás, aquele que coloca as coisas desse tempo antes do reino de Deus, não é digno do reino de Deus. A família é importante? É importante. Né? Os pais são importantes? O seu emprego é importante? Sim. O Senhor Jesus não disse que a pessoa deve viver desempregado, não disse que você não tem que ver seus pais, não tem que valorizar, respeitá-lo, até porque é um dos mandamentos, né? Obedecer, respeitar pai e mãe. Mas o Senhor Jesus está dizendo que nada que nesta vida é tão importante quanto servi-lo, quanto servir ao reino de Deus. Seguir Jesus, então, queridos, é abrir mão das coisas deste tempo. É voltar a mente e o coração somente para Ele. Esse é o convite de Jesus para mim e para você, nesta noite e todos os dias. Aquele que põe a mão no arado, aquele que fica olhando para trás não serve para trabalhar, né, com o arado. E aí aqui ele diz então que aquele que está, né, querendo servir a Deus, mas fica olhando para as coisas desse tempo, priorizando ainda que sejam coisas valorosas desse tempo, não serve para segui-lo. A pergunta para você nesta noite é: o que é prioridade para a sua vida? O que você tem como prioridade? O Senhor? O reino de Deus é prioridade para você? Você deixaria tudo para servir a Deus? Ou você, assim como esses três aqui, arruma tantas desculpas? Ah, eu não posso porque isso, eu não posso ir na igreja por causa daquilo, eu não posso fazer a obra do Senhor por causa daquilo outro, e hoje eu não posso fazer uma visita por aquilo, eu tenho que trabalhar. No final de semana eu preciso de trabalhar, porque eu preciso de pagar minhas contas, eu preciso de ganhar mais dinheiro. Amados, nós não estamos falando aqui de deixar as contas sem pagar, nós não estamos falando aqui de deixar de colocar alimento dentro de casa. Para começar, tudo vem do Senhor. Nós não temos nada e nós não somos nada. O que nós temos, temos por causa do Senhor. O que nós somos, somos por causa do Senhor. O que nós estamos dizendo aqui, o que a palavra do Senhor diz para nós nesta noite, é que o reino de Deus precisa de ser prioridade. Sabe por quê? Por mais valoroso que sejam as coisas que você tem aqui, um dia vai ficar tudo aqui. Nada será levado dessa terra. Então o Senhor Jesus está dizendo o seguinte para aqueles homens: eu sei que você ama o seu pai, eu sei que você ama a sua família, mas isso é coisas desse tempo. O reino de Deus precisa de estar em primeiro lugar na sua vida. E aí as outras coisas você irá fazer depois você visite a sua família. Se não der para visitar a sua família depois, tem pessoas que visitem a sua família. Amados, nós sabemos o quanto é importante a família. Eu sei o quanto a família é importante. Eu sei o quanto é difícil viver longe da família. Eu vivo há tantos anos longe dos meus pais, longe de casa, né? Uma vez por ano, pelo menos, o Senhor nos concede o privilégio de visitá-los. Mas eu sei que isso é difícil, isso dói.
Mas o Senhor Jesus está dizendo que por mais que seja difícil, o reino de Deus precisa de ser prioridade. Então, amados, a palavra para nós nessa noite é priorizar o reino de Deus. Não priorizar porque nós queremos ganhar algo. Não priorizar porque nós temos medo de algo. Mas priorizar porque nós entendemos, ou precisamos de entender, que sem o Senhor nós não entraremos no céu. Sem servir ao Senhor, sem colocar as nossas vidas ao serviço do Senhor, nós não faremos algo agradáveis ao Senhor. O chamado para nós nesta noite é não olhar para trás. Aquele que olha para trás não é digno do reino de Deus. Olhar para frente, o servo do Senhor olha para frente, para o horizonte, olha para o céu. Olha para a cruz de Cristo. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Amados, essa é a palavra para nós nesta noite, que a palavra do Senhor possa encontrar espaço, abrigo no seu coração. E nós não estamos aqui, mais uma vez eu digo, não estamos aqui falando de religião. Sabe por quê? Porque a religião é algo também que tem tomado nosso espaço. A religião muitas vezes tem sido prioridade para mim, tem sido prioridade para você, em vez do reino de Deus ser prioridade. Quantas vezes nós priorizamos, valorizamos coisas na igreja, não que não possa, mas em vez de valorizar o reino de Deus. Amados, a religião também ficará por aqui. No céu não vai entrar religião, no céu não vai entrar casa, não vai entrar bens. No céu vai entrar as vidas que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, esclareça a cada coração as dúvidas que porventura ficaram. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, traga à nossa mente a cada dia o nosso entendimento que o reino do Senhor é prioridade. Sabemos, Pai, que negar a nós mesmos, abrir mão das coisas desse tempo, de coisas que nós gostamos, de coisas que tantas vezes nós lutamos para conseguir, esforçamos para conseguir, mas o Senhor Jesus deixa claro que o reino de Deus é prioridade e que nós possamos entender isso, Pai. Que nós não venhamos a dar desculpa, Senhor. Quantas desculpas nós temos dado, quantas mentiras nós ouvimos das pessoas dando desculpas por não irem às igrejas, por não fazer a obra do Senhor. Quantas vezes nós queremos nos desculpar e não priorizamos, Pai, o teu reino. Perdoa, Deus, os nossos pecados de ação, de falta de ação, nossos pecados de pensamento, Deus, as maldades que tantas vezes passam na nossa mente, no nosso coração. Tire de nós, Pai, nos purifica, para que sejamos limpos, para que sejamos agradáveis aos olhos do Senhor. Dá uma noite de paz, uma noite de descanso, renove nossos ânimos, tire nossas dores, ó Deus, cura nossas enfermidades, cure nossas feridas, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos que o Senhor traga paz sobre as nossas vidas, traga paz sobre a nossa família, sobre nossos familiares, traga paz, ó Deus, sobre a nossa cidade, sobre os nossos estados, traga paz sobre a nossa nação, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, uma noite abençoada para você, para sua família. E na próxima quinta, se o Senhor permitir, às 19 horas, nos encontraremos aqui mais uma vez. Um grande abraço, fica na paz.